Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, é você que me assiste nesses horários. Eu sou o professor Alexandre, eu sou professor de Biologia e quero te convidar mais uma vez a assistir a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo, mas eu já vou te fazer um novo convite, que é assistir a aula que está aparecendo no card aqui em cima, em que eu falo sobre o tecido epitelial. Estamos numa série de aulas sobre a histologia. Eu fiz o primeiro vídeo falando sobre a histologia, uma introdução à histologia, depois eu falei sobre o tecido epitelial e o tecido epitelial glandular. E agora a gente começa a falar sobre o tecido conjuntivo, que é o tecido mais longo de todos os 4 tecidos principais, que são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Vamos falar sobre todos eles na série de histologia. Começamos, desculpa pelo barulho externo, começamos pelo tecido epitelial e agora estamos aqui no tecido conjuntivo. Então vamos lá que eu vou começar a falar sobre as características. A primeira característica que eu quero que vocês saibam é a seguinte: existe uma grande quantidade de células no tecido conjuntivo. E essas células estão espaçadas, distantes umas das outras, o que torna diferente do tecido epitelial. No tecido epitelial, as células estão justapostas, juntinhas, coladinhas umas nas outras, enquanto no tecido conjuntivo as células estão espaçadas, distantes. No tecido epitelial, a gente viu que elas estão coladinhas umas nas outras, fazendo o que a gente chama de justapostas, havendo pouco ou nenhuma matriz extracelular. Daí, como no tecido conjuntivo as células estão bem separadas, a grande quantidade de matriz extracelular. O tecido conjuntivo ele é altamente vascularizado, exceto o tecido cartilaginoso, enquanto que o tecido epitelial não é vascularizado, ou seja, ele é avascular. Bom, o tecido conjuntivo ele não está presente na superfície do organismo, diferente do tecido epitelial, que vai realmente fazer a função de revestimento, tanto externamente quanto internamente. Vamos falar agora sobre as funções do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem como a função, unir tecidos. Isso está no próprio nome, conjuntivo, que quer dizer conjunção, quer dizer união. Também preenche espaço entre os órgãos, tem função de transporte, como por exemplo no sangue, tem a função de defesa com respostas imunes, função de proteção, função de sustentação, como por exemplo o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, e também tem a função de armazenamento de reservas de energia com o tecido adiposo. Podemos classificar o tecido conjuntivo em tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido ele também pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo ou denso, sendo denso modelado e não modelado. Também temos o tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo hematopoético ou hemacitopoético e o tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido conjuntivo ele tem origem num folheto embrionário chamado de mesoderme, ainda lá no período de formação do embrião. E também consiste em 2 elementos básicos, que são a matriz extracelular e as células. A matriz extracelular, por sua vez, ela é constituída por substância fundamental amorfa, ou simplesmente substância fundamental, e por fibras. A substância fundamental amorfa ela é constituída de água, íons, de glicosaminoglicanos, esse mesmo nome chato, feio, longo, glicosaminoglicanos. Os glicosaminoglicanos, eu vou dar o exemplo de um aqui, que é o ácido hialurônico, ele atrai água para o tecido num fenômeno chamado de solvatação. Os glicosaminoglicanos, o ácido hialurônico, é um manjar dos deuses de muitas mulheres que pagam uma boa grana para poder injetar no rosto para manter o aspecto jovial. Na substância fundamental, nós vamos encontrar também os proteoglicanos, que atraem os íons, que naturalmente também acaba atraindo água. E temos também a proteína de adesão. Encontramos lá a proteína de adesão. Essas proteínas vão fazer com que haja aderência das células à substância fundamental. E nós temos como exemplo a fibronectina. As fibras presentes na matriz extracelular são de 3 tipos, são as fibras colágenas, elásticas e reticulares. As fibras colágenas são formadas por proteínas colágenas
e são importantes para dar resistência à tração mesmo, né? As fibras elásticas, elas dão ao tecido uma característica mais elástica e é formado por proteínas chamadas de elastina, que consegue aumentar o seu tamanho em 150%. E temos também as fibras reticulares, que faz com que haja uma certa adesão, né? Ela vai aderir, ela vai unir os tecidos vizinhos. É como se as fibras reticulares formassem uma espécie de costurinha, unindo esses tecidos vizinhos. E é formado por proteínas colágenas também, só que mais finas. Durante o processo embrionário de formação do embrião, surge o tecido embrionário. Lá na mesoderma, ainda na mesoderme, a gente começa a ver o surgimento de células que chamamos de células mesenquimatosas ou mesenquimais. As células mesenquimais, elas dão origem aos adipócitos, aos fibroblastos, leucócitos, macrófagos, mastócitos e plasmócitos. Os adipócitos são células presentes no tecido conjuntivo adiposo e têm um importante papel de reserva, de armazenar reserva de energia em forma de triglicerídeos. Os fibroblastos estão presentes no tecido conjuntivo, secretando fibras e outros elementos da matriz extracelular. Os leucócitos são células de defesa. Existem muitos leucócitos e todos eles estão envolvidos com a defesa do organismo. Temos também os macrófagos, que são células grandes que têm um importante papel de fagocitar elementos sólidos, né, como bactérias, por exemplo. Temos os mastócitos, que estão envolvidos com o processo de reações alérgicas, secretando heparina e histamina. A heparina é um anticoagulante e a histamina é um vasodilatador. Quando esse vasodilatador é liberado pelos mastócitos, faz com que haja então a dilatação, a vasodilatação, fazendo com que alguns leucócitos consigam migrar para o tecido conjuntivo. E temos os plasmócitos, que eram linfócitos B, que quando migram para o tecido conjuntivo, transformam-se em plasmócitos e têm a função de produzir anticorpos. Bom, acabamos, era isso que eu tinha para falar. Obrigado por sua audiência, por sua atenção até aqui. Eu espero ter te ajudado. Muitíssimo obrigado. Daqui saiu, um beijo.